Vamos ler a Bíblia. Números capítulo 26, parte 2. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados, foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Belá, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airã, a família dos Airamitas; de Sufã, a família dos Sufamitas; de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados, foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias: de Suã, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias, foram: de Imna, a família dos Inaitas; de Isvi, a família dos Isvitas; de Berias, a família dos Beriitas. Dos filhos de Berias, foram: de Eber, a família dos Eberitas; de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Asser foi Será. Estas são as famílias dos filhos de Asser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias: de Jazeel, a família dos Jazelitas; de Guni, a família dos Gunitas; de Gezer, a família dos Gezeritas; de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naftali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados, foram 45.400. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos aumentarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança; a cada um se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. E estes são os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coreitas. E Coate gerou a Anrão. E o nome da mulher de Anrão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito, e de Anrão ela teve Arão, e Moisés, e Miriam, irmã deles. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar, e Itamar. Porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que deles foram contados eram 23.000, todo o homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão na direção de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.